Bom dia, turma querida dos primeiros anos, sede e anexo. Nós estamos aqui para corrigir a atividade da semana passada e também tirar as dúvidas e explicar a atividade de hoje de redação, certo? Então, gente, olha, no dia 18 nós tivemos o nosso terceiro concurso de redação, que teve como tema as lições aprendidas, né, com a pandemia do coronavírus. E foi um tema, assim, muito legal, uma participação muito boa de vocês, né? Das turmas do primeiro ano A, B e C, nós tivemos 62 redações. E, se Deus quiser, na próxima semana nós já vamos estar dando retorno das redações de vocês e também falando das notas, né? Como foi o desempenho de vocês. Gostei muito, redações bem estruturadas, né? Assim, porque eu fiz uma avaliação bem superficial, né? Olhando se vocês tinham seguido a estrutura, se vocês tinham escrevido até o final da margem, se realmente vocês tinham feito a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E foi muito bom, né? 90% das redações estavam no padrão correto. E as redações dos anexos, né? As professoras dos anexos também já selecionaram essas redações, com certeza já estão finalizando a correção para divulgar essas notas, certo? E aí, qualquer dúvida, você pode procurar seu professor, assim como os meninos da sede podem me procurar também para tirar alguma dúvida, certo? Mas até agora eu tenho gostado muito das redações que foram apresentadas e já estou, assim como vocês, na expectativa para a gente ver esse resultado. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitos destaques, certo? Então, parabenizar vocês. Gente, a atividade da semana passada, que foi o dia 9 de outubro, nós trabalhamos, gente, a conclusão, tá certo? Então, como sempre, tem um recadinho para que você faça no seu caderno cabeçalho, coloque sua série e turma, nome do professor e data. Porque essa atividade tanto é para os primeiros anos da sede, como para os primeiros anos dos anexos, tá certo? Então, a gente iniciou aí com um texto, né, que fala como fazer uma conclusão para a redação do Enem. A gente estudou bastante nas aulas do MIT, o que é a introdução, o que é tese, como apresentar o tema, né, com outras palavras, destacar a problemática. E a conclusão, ela também tem regras bem próprias dela. E aí a gente já vai para a conclusão porque são as maiores dificuldades de vocês, né? Vocês até relataram nas aulas que as dificuldades mais encontradas ou é a introdução ou é a conclusão. E o desenvolvimento, a gente sabe, pessoal, que é onde você vai mostrar os seus argumentos, né? Onde você vai dissertar, onde você vai argumentar sobre a sua temática, onde você vai trazer informações, mas depois a gente vai focar no desenvolvimento. Hoje é a conclusão, tá certo? Para fazer uma boa conclusão na redação do Enem, você precisa ter 3 elementos: conectivo de conclusão, retomada dos objetivos do texto e a proposta de intervenção. E aí você vai saber o que é cada ponto desse para que você possa fazer uma conclusão no seu texto de qualidade. Você deve sempre lembrar que na estrutura de uma redação a conclusão tem uma função de retomada. O que é retomada? É você voltar a falar daquilo que já foi apresentado, ou seja, não tem nenhuma informação nova. Você vai apenas retomar. A ideia de concluir tem a ver com relembrar o seu leitor a respeito do que você tratou no decorrer do texto. Sendo assim, você deve retomar o que escreveu nos parágrafos de desenvolvimento de uma maneira bastante resumida. Não é o momento de expor ideias novas. Aí nós temos aí, gente, o que são esses conectivos para a conclusão. Primeiramente, você deve lembrar que o parágrafo de conclusão sempre deve iniciar com um conectivo. Você pode usar portanto ou dessa forma, por exemplo, ou seja, são palavras ou expressões para que você comece o seu parágrafo de conclusão. Aí nós temos aí abaixo, né, uma lista de conectivos para iniciar a primeira frase da sua conclusão. Você pode usar por isso, então, portanto.
em síntese, em suma, diante disso, dessa maneira. Olha quantas palavras para você iniciar, né? Quantos conectivos para você iniciar a sua conclusão. Assim, logo, em conclusão, em resumo, por fim, desse modo, destarte, assim sendo, enfim, para terminar, por último, resumidamente, dessa forma e desarte. Lembrando que o uso de conectivos sempre ajuda a manter a coesão e a coerência do seu texto, ou seja, além de você iniciar a sua conclusão bem, você também vai ganhar pontos na competência 4, que ela avalia se você sabe utilizar conectivos na sua redação, se você sabe ligar um pensamento a outro, uma ideia a outra e uma frase a outra, certo? E essa conexão também deve ter entre um parágrafo e outro, tá certo? O que é a retomada do objetivo? Depois de usar o conectivo, você deve retomar os objetivos da sua redação. É importante que antes de começar a escrever, você defina o objetivo do seu texto. Além disso, cada parágrafo de desenvolvimento também deve ter um objetivo. Portanto, você deve relembrar do objetivo do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento e depois o objetivo do segundo. Caso você tenha escrito 3 parágrafos de desenvolvimento, retome o argumento do terceiro também. Mas eu sempre indico a vocês a escreverem 2, no máximo 2 parágrafos de desenvolvimento. Pode escrever 3? Pode. Mas de início, vocês que são dos primeiros anos, é bom escrever 2, certo? Porque aí não fica complicado. E aí você vai retomar esses objetivos na sua conclusão. Proposta de intervenção, gente, isso é muito importante, não pode faltar. Se você já fez o Enem ou já viu uma proposta de redação do exame, deve lembrar que logo depois do tema, é requisitado que o candidato elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Esse é um trecho muito importante da proposta de redação e que não deve ser ignorado. Se a proposta de intervenção já vale 200 pontos da nota da sua redação, então é importantíssimo você fazer a proposta, tá? Os corretores da redação não esperam que durante o tempo da prova você encontre uma solução para o problema tematizado. Eles somente esperam que você exponha alguma ação que ajude no enfrentamento do problema, ou seja, você não mostrou a problemática, né? Você não defendeu ali na sua redação argumentos que comprovam aquela problemática, que ela existe, que ela deve ser mudada. Então, na conclusão, você tem que mostrar alguma ação que amenize ou solucione aquele problema ou aqueles problemas, né? Para aqueles alunos que fazem aí 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Mostram 2 problemáticas, 2 argumentos. Não precisa ser nada inédito, novo, que nunca existiu. Não, você pode já pegar uma ideia que exista sem nenhum problema. Só precisa ser uma intervenção bem estruturada. E como estruturar? Como fazer uma proposta de intervenção correta e completa? Ela precisa ter 5 elementos. A ação, ou seja, o que é a proposta de intervenção. O agente, quem é que vai fazer essa ação da proposta. O efeito, para que isso vai servir, o que é que isso vai gerar. O modo, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai acontecer? Onde vai acontecer? Né? Em que momento? Em qual tempo? E o detalhamento você vai explicar com exemplos, tá certo? Portanto, não é suficiente citar uma intervenção de maneira genérica, sem explicar quem seria o responsável ou de que forma seria colocado em prática. Exemplo de proposta de intervenção. Eu coloquei aí para vocês, gente, é um exemplo para que você possa entender melhor, né? De uma proposta de intervenção que recebeu a pontuação máxima de 200 pontos, porque a competência 5 ela vale de 0 a 200 pontos. A redação é do Enem de 2018, que teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Lembre-se que esse trecho não é a conclusão inteira, é somente a proposta de intervenção. Aí vem lá. Por isso, para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com o auxílio de escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa, que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informação por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis.
com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, barrando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. O exercício era super simples. Com base nesse exemplo que a gente acabou de ler, você vai destacar qual é a ação, qual é o agente, qual é o efeito, qual é o modo e qual é o detalhamento. Como hoje é a correção dessa atividade, qual seria a ação desse parágrafo que a gente acabou de ler? A ação, gente, é promover saraus e campanhas, né? Super simples. Quem é o agente? Quem é que vai promover essa ação? O Ministério da Educação com o auxílio de escolas. Qual é o efeito que eles querem buscar com essa ação? Os jovens buscarem fontes variadas de informações. Qual é, gente, a finalidade deles nisso tudo, que ainda está no efeito, né, que é a terceira questão? É criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas. O modo vai ser através das mídias de massa, né? Ele deixa aí destacado no parágrafo que o modo vai ser isso, ó, em diversas mídias de massa. E o detalhamento, gente, você pode colocar, né? Por meio... Só encontrar aqui no texto. Por meio de incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis. Aqui ele está explicando, ele está detalhando como é que esse jovem vai encontrar essas informações e se tornar, né, num todo, uma sociedade que saiba discernir, que saiba ter senso crítico. Então, super simples a atividade. Aí a gente colocou aí uma imagem, certo? De como fazer uma conclusão para a redação do Enem, resumido, né? Ou seja, você vai iniciar com o uso de um conectivo, você vai retomar os objetivos que você estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento, fazer a proposta de intervenção com os seguintes elementos: ação, o que, agente, quem, efeito, para quê, o modo, como e o detalhamento, ou seja, a explicação com os exemplos. Então, atividade super simples, espero que vocês tenham acertado todas e aprendido, né? Que esse é o nosso objetivo principal, o aprendizado, tá certo? A atividade de hoje, gente, dia 16, também é uma atividade que a gente vai estar estudando a conclusão, tá certo? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Eu coloquei um cartaz novamente, né, da conclusão por solução na redação do Enem. Responda essas 4 perguntas no seu parágrafo final e você estará fazendo uma excelente conclusão por solução. Ó. O que é necessário para resolver o problema? Explicação e ação. Quem deve resolver o problema? É o agente social. Como o problema deve ser resolvido? O meio ou o modo. O que será conquistado com o fim do problema? Ou seja, qual é a finalidade daquela minha ação? O que é que ela vai gerar? Como fazer uma proposta de intervenção na redação do Enem? Só relembrando, né, gente? Ação, o que, agente, quem, modo, como e efeito, para quê. Super simples, né? A atividade anterior já trazia muitas informações e dicas detalhadas do que fazer a redação. E o exercício é o seguinte, de hoje. Primeira questão. Quais problemas o parágrafo abaixo apresenta? Então, você vai ler esse parágrafo, não é tão grande, e você vai mostrar o que tem de errado nele. É uma conclusão e você vai procurar algo que esteja errado. Qual é o problema que há nessa conclusão e que impede ela de ser perfeita e tirar, por exemplo, aí uma nota 200, né, que vale a competência 5, tá bom? Então, você vai identificar e anotar aqui. A segunda questão. O parágrafo seguinte constitui a conclusão de uma dissertação. Aí o tema é Problemas das grandes cidades brasileiras. Aí você vai ler o parágrafo, tá bom? Aí a letra A diz assim, ó. Há um pequeno equívoco no primeiro período. Que é um equívoco? Um erro. Primeiro período, frase. Ou seja, na primeira frase há um erro. Da conclusão. Identifique e sugira uma forma de corrigir. Ou seja, você vai identificar o erro que tem nessa primeira frase e como ela ficaria correta. Então, você vai sugerir uma forma correta de iniciar essa conclusão, tá bom? Lembrem-se dos conectivos, tá? Tem na
atividade passada. Além de confirmar a tese desenvolvida, que está lá na introdução, mas você tem que confirmar ela na conclusão, o que mais a conclusão apresentou? Então, você vai destacar aqui desse parágrafo que vocês leram sobre o tema Os Problemas das Grandes Cidades Brasileiras e você vai dizer o que foi mais que essa conclusão apresentou. Teve a gente, né? Teve o meio, o modo, teve a finalidade, né? Teve o agente social, a explicação da ação. Então, você vai apresentar na letra B. Então, são apenas 2 questões, super fácil a atividade de hoje. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Qualquer dúvida, nos procurem. E é sempre um prazer estar com vocês. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre. Tchau, tchau.